Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue em nossos corações. Quando nosso irmão se aproximou aqui de mim para colocar isso, eu pensei assim: o que será que o Gilberto e o Gilson arrumaram dessa vez? Vão me mandar para Marte ou para a Lua, né? Tipo astronauta. Mas, né? Porque eles cada vez estão criando coisas novas, né? Mas é sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Já estive aqui muitas vezes. Ultimamente não tenho tido oportunidade de estar aqui na mesa, mas sempre acompanho o Dirceu, porque não tem coincidido as datas que me propõem com o meu tempo que esteja disponível na data oferecida. Então é sempre um prazer estar aqui. Já estive aqui muitas vezes e há muitos anos conheço o trabalho do Gilson e do Gilberto e de vocês. Eu estava imaginando sobre o que eu iria conversar com os irmãos, e quase fui tentado a falar sobre alguma coisa sobre Bezerra de Menezes, porque afinal agosto é um mês quando se comemora o desencarne do nosso médico dos pobres. Mas depois refleti um pouco mais e percebi que esse tema é praticamente um tema esgotado. Nós todos que militamos a doutrina espírita conhecemos praticamente tudo sobre Bezerra, né? Talvez os irmãos, alguns dos irmãos, não saibam, por exemplo, aquela época no século XIX, o espiritismo era quase que perseguido, né? Em todas as partes do mundo, e aqui no Brasil, né? Onde a igreja realmente colocava à volta do espiritismo uma barreira quase que intransponível. E quando um médico como Bezerra professava e declarava ser espírita, muitas pessoas, ou ele devia, eu imagino, ser submetido a uma campanha difamatória, né? Com certeza eles deviam dizer: esse camarada é um curandeiro qualquer aí que resolveu professar essa doutrina em onde se misturam as coisas do outro mundo, que isso é uma coisa que não é muito verossímil. Eu tive pesquisando alguma coisa sobre Bezerra lá na Academia Nacional de Medicina. A Academia Nacional de Medicina é a mais antiga academia nacional, incluindo a de letras, do Brasil, e a segunda do mundo, tem 170 anos. Pois bem, o Bezerra foi membro titular dessa academia, portanto ele não era um médico qualquer. Para entrar na academia, ele tinha que ser reconhecido pelo seu currículo e teve que apresentar uma tese, como até hoje, e essa tese dele versou sobre nos domínios da loucura, ou a loucura sob o novo prisma. Esse foi o título que ele utilizou na sua memória, quer dizer, na sua tese para entrar na academia. Portanto, o nosso Bezerra era reconhecido como um grande profissional, como um dos 100. A Academia Nacional de Medicina é como a Academia Nacional, a Academia Brasileira de Letras, tem 100 membros titulares. O nosso Bezerra era um deles. Então, isso é um dado que não sei se muita gente sabe, mas
eu gostaria de informar aos irmãos que desconhecem esse fato. Então, deixando o nosso Bezerra, a sua biografia um pouquinho de lado, eu então comecei a pensar o que é que a gente pode conversar lá no Eurípides. Aí imaginei, quando nós falamos sobre doutrina espírita, os oradores, eles não têm como sair de algumas coisas fundamentais. A primeira delas é que existe uma lei de causa e efeito. O Espiritismo, isso é uma das pedras fundamentais do Espiritismo, a lei de causa e efeito. Não existe nada que exista, não acontece nada sem que tenha uma causa para que uma determinada coisa aconteça. Não existe efeito sem causa. Isso é uma lei mecânica. Isso já é conhecido da física. Nada existe sem que haja uma causa. Um outro ponto fundamental da doutrina espírita e que está atrelada à lei de causa e efeito é a nossa liberdade de viver, é o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Não existe na doutrina espírita nenhuma restrição a que nós façamos isso ou aquilo. Porém, nós sabemos que nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Isso é uma base, uma das pedras fundamentais do Espiritismo. Nós temos liberdade com responsabilidade. Isso é a outra coisa maravilhosa. Ninguém pede o espírita de fazer isso ou aquilo, mas ele se sente responsável pelos seus atos. É a lei do livre-arbítrio. A outra coisa fundamental no Espiritismo é a possibilidade que nós temos de nos comunicarmos, de nos mantermos em contato com o mundo espiritual, com os irmãos que já partiram. Isso nós vemos a qualquer hora, a qualquer momento. Nós não precisamos de sermos declarados santos ou sermos declarados como excepcionais de mantermos contato com o mundo espiritual. Os médiuns estão aí mesmo. A mediunidade é uma coisa que existe há milênios, desde que o mundo é mundo, que a mediunidade é conhecida. É verdade que a mediunidade, do ponto de vista do Espiritismo, sofreu uma remodelagem, porque o espírita encara a mediunidade como uma maneira de progredir espiritualmente, de se afinar com o mundo espiritual. Nós não usamos a mediunidade como um meio de diversão, por exemplo, como acontecia à época de Kardec, que os irmãos sabem que o nosso Leon Denisard, professor, aluno e companheiro e assistente do grande educador Pestalozzi, que fez os seus estudos lá em Yverdun, na Suíça, que depois mudou-se para Paris e fez a sua própria escola. Ele tinha uma mente científica e dirigia o seu pensamento, os seus quesitos pelas coisas que estavam ali acontecendo. Ele tinha uma afinidade pelo magnetismo. Naquela época era muito comum as pessoas estudarem o magnetismo, e ele tomou conhecimento, como todos daquela época, os grandes saraus em Paris e outras cidades importantes da Europa e nos Estados Unidos, daquelas
daqueles acontecimentos que transcorriam nesses saraus. Quais eram eles? As mesas que giravam, as cadeiras que se movimentavam, os lápis que se moviam no ar, os copos que se moviam. Os irmãos já devem ter ouvido falar, pelo menos quando eram mais jovens, aquelas brincadeiras que muita gente fazia, colocava umas letras do alfabeto em cima da mesa, colocava um copo d'água, fazia as perguntas e o copo começava a dançar para lá e para cá. Pois isso, lá em Paris e nas outras cidades importantes da Europa, isso era um acontecimento importantíssimo na sociedade. Isso era uma maneira de se divertir, de divertir as pessoas que compareciam àqueles saraus, àquelas reuniões da sociedade. E alguém convidou Kardec para ir ver para participar de uma dessas reuniões. Ele chegou lá, sentou-se, né, durante aquela reunião. Daqui a pouco começou a mesa a levantar, a cadeira a dançar para um lado e para o outro. E ele percebeu que aquilo não era nenhum embuste, que aquilo não era nada relacionado às pessoas que estavam ali participando daquela reunião. Ele percebeu que a mesa que se movimentava, eles colocavam nas cadeiras uma maneira e colocavam, naquela ocasião, ainda não havia a maneira deles trocarem ideias, era que a mesa batia no chão com o pé, uma batida, vamos supor que fosse a letra A, duas batidas da letra B, e assim a mesa respondia a determinadas perguntas que as pessoas formulavam. E mais do que isso, ele percebeu que as respostas eram bem concatenadas, eram respostas inteligentes. Ele então se convenceu que ali havia alguma coisa a mais que não estava naquela esfera que nós pudéssemos enxergar e ver e participar. Isso devia ser uma força externa que nós não tínhamos conhecimento. E dessa forma, ele, e os irmãos sabem, passou a estudar aquilo e de repente ele recebe um convite ou quase que uma intimação para estudar, não só estudar, mas desenvolver, concatenar, concretizar essa obra que se transformou na filosofia espírita. Evidentemente que no início, lá em 1857, o primeiro livro que veio a prelo foi o Livro dos Espíritos, porque era um livro que narrava em perguntas e respostas, perguntas que ele formulou e outros formulavam, e que os espíritos respondiam ordenadamente, e que mostrava a relação que existia entre o mundo material, onde é que nós vivemos, e o mundo espiritual. Então tinha que haver esse primeiro livro, tinha que ser esse, o Livro dos Espíritos, onde a filosofia espírita estava lá descrita para todos. O segundo livro, no segundo livro, cabia inteligentemente que a mediunidade fosse estudada perfeitamente como deveria ser. Não aquela mediunidade, aquela que era quase que bárbara, né? Vamos usar esse termo, que não tinha nenhum direcionamento. O sujeito recebia um espírito, ouvia alguma coisa, mas ele não utilizava aquilo para a sua melhora íntima, não existia nada disso. Os irmãos sabem que na Grécia e em Roma, Roma Antiga, quando eles iam em campanha para invadir um determinado país, eles consultavam os oráculos lá na Grécia, o oráculo de Delfos, eles consultavam as pitonisas lá em Roma para poder saber o que ia acontecer naquelas campanhas. Eles não iam
sem saber. E o que eram as pitonisas? O que eram os componentes do oráculo de Delfos? Eram médiuns. Eram médiuns que estavam ali e que tinham contato com o mundo espiritual, mas vejam o nível das comunicações que eles recebiam. Não, você pode ir lá, pode invadir, mas quando entrar lá dentro, vocês matem todo mundo, saqueiem tudo e tragam para cá. Quer dizer, é outro tipo é uma mediunidade que não tinha, que os espíritos menos felizes se aproveitavam para fazer esse tipo de orientação. Lembrem que Moisés, por exemplo, foi um grande médium, guiou, não é, com a ajuda dos espíritos, todo o povo judeu lá do Egito, atravessou o deserto, 40 anos caminhando por ali até chegar na terra prometida. Naquela época, Moisés, lá pelas tantas, ele proibiu que existissem, proibiu até com pena de morte, se aparecesse alguém que recebesse também comunicação, orientação dos espíritos. Isso por quê? Porque era um povo tão atrasado, tão inicial, que Moisés orientava não somente do ponto de vista religioso, porque o povo judeu era um povo que acreditava no Deus único, mas também, inclusive, os costumes. Tudo era orientado ali, os costumes, a educação, tudo. Ele recebia orientação e passava para lá. Agora imaginem numa viagem dessa extensão, se começassem os médiums em comunicação com o mundo espiritual se esses médiums começassem a receber outras orientações de espíritos atrasados ou zombeteiros, ou que quisessem criar problemas, e falassem: vocês não sigam esse homem não, ele está maluco, vocês estão a atravessar o deserto, que é isso? Ia haver uma confusão tremenda. Então Moisés proibiu que houvesse isso, que os médiuns se comunicassem com o mundo espiritual, dessem passagem, recebessem orientação. Só ele e sua irmã é que podiam receber essas orientações. Ao tempo de Jesus, por exemplo, a mediunidade estava ali à vontade. Os irmãos, quantos milagres, entre aspas, mas para nós não eram milagres, era a mediunidade criadora do nosso Mestre Jesus, dos apóstolos. O fenômeno do Pentecostes, que os irmãos sabem que os apóstolos começavam a falar, eles eram completamente ignorantes e literatos, um ou outro tinha conhecimento das coisas, mas eles eram homens simples. Eles se dirigiam ao povo na sua língua, e aqueles estrangeiros, entre aspas, que estavam lá e falavam outra língua, entendiam perfeitamente naquela outra língua deles mesmos, que era o fenômeno do Pentecostes, a possibilidade de nós falarmos em línguas diferentes. Isso, de vez em quando aparece um médium que faz isso, o nosso engenheiro de Rochat, por exemplo, que foi o precursor do fenômeno da regressão da memória, ele experimentou uma moça chamada Maio. Essa moça, ela tinha vivido em Beirute até os 2 anos de idade e morava na França, em Aix-en-Provence. E o nosso de Rochat foi fazer experiências de magnetismo, de regressão da memória nessa jovem, e ela começou a falar. Ela foi regredindo a sua memória, chegou a um ponto que ela começou a falar naquela linguagem, não que ela não se lembrava absolutamente nada daquilo, porque ela era uma menina e já estava com mais de 20 anos de idade. Portanto, realmente é um fato que ocorre, é um tipo de mediunidade. Até hoje existem irmãos. Eu, uma ocasião, tive a oportunidade
de tomar conhecimento de um médium que falava várias línguas, mas ele não falava nada. Ele falava quando estava em transe, né, mediúnico. Ele não tinha capacidade, não tinha estudado nenhuma língua. Então a mediunidade realmente era uma coisa que vem através dos tempos, desde que o mundo é mundo, e que o Kardec e o Espiritismo é que moldaram essa nossa capacidade. E nós todos somos médiuns, todos, sem exceção. Nós todos somos. Alguns são médiuns mais sensíveis e quase que não precisam de desenvolver a mediunidade, né? Exemplo, Chico Xavier. De criança via sua mãe, via os espíritos, comunicava com os espíritos, e outros médiuns que nós conhecemos e que os irmãos conhecem e que se comunicavam com os espíritos, ouviam, viam, davam comunicação desde a mais tenra idade. E o nosso grupo é daqueles que nós frequentamos reuniões de desenvolvimento e nessas reuniões nós aprimoramos essa faculdade que é a mediunidade e que nós devemos aproveitar. Nós devemos aproveitar essa nossa capacidade. E existem várias formas de mediunidade, vários tipos de mediunidade que nós, e cada um de nós que aqui está, pode desenvolver apenas frequentando e estudando esse fenômeno, esse dom que nós todos temos. A outra pedra fundamental do Espiritismo, até aí as diferenças com as outras religiões são pequenas. Talvez a comunicabilidade com o mundo espiritual, isso seja uma coisa que deu pano para manga, pelo menos nas religiões oficiais do século passado ou no atrasado, né? E a outra coisa muito importante no Espiritismo é a possibilidade, a chance que o nosso Pai Celeste nos dá de retornarmos ao mundo que nós agora estamos vivendo nele, de reencarnar. A reencarnação não é invenção do Espiritismo. A reencarnação é conhecida há milênios. Não é? Lá no papiro Anana, no Antigo Egito, 2.500 anos antes de Cristo, já faz referência à reencarnação. No brahmanismo, lá na Índia, na antiga Índia, na Grécia, tudo, a reencarnação era tratada e conversada com naturalidade. Na época do nosso Mestre Jesus, quantas e quantas são as passagens reencarnacionistas que nós encontramos no Novo Testamento? E eu, sinceramente, conversando com o Dirceu, eu nem desconheço, eu não sei como as religiões oficiais podem raciocinar e podem explicar determinados fatos que estão lá, passagens reencarnacionistas, e que eles não explicam, não entendem e arranjam uma outra explicação para a reencarnação. Vocês vejam, por exemplo, o nosso Mestre Jesus, num determinado momento, voltou-se para os seus discípulos e disse assim: quem diz o povo que eu sou? Olha só, uma pergunta tranquila. Quem diz o povo que eu sou? Né? E eles responderam. Simão Pedro tomou a palavra e disse: uns dizem que és Isaías, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Ora, como é que ele podia ser algum dos profetas se esses profetas sabidamente já haviam morrido, já haviam desencarnado? Porque existia a possibilidade de eles reencarnarem, né? Então essa passagem reencarnacionista tranquila, não sei como é que eles explicam isso. Eu, quando mudei de religião, fui educado num colégio de irmãs de caridade, mas a nossa mãe era médium nata,
né? Começou a ver e ouvir coisas, e aos 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, nós mudamos de religião e fomos educados na doutrina espírita, de modo que eu não tive tempo de saber como é que eles explicam essa passagem. Uma outra passagem que eu me lembro aqui, que eu adoro essa passagem, se eu pudesse eu faria conferências e conferências sobre esse caso, daquele cego de nascença, que ficava lá às margens daquele poço, e quando passavam os peregrinos, ele não só pedia esmola, mas também oferecia água para aquelas pessoas que ali passavam. Era um cego de nascença, conhecido por todos, cego. Jesus curou o cego, né? Cuspiu no chão, fez lama, fez barro, passou nos olhos dele. Isso é uma coisa figurada, mas ele fez isso. Passou nos olhos do cego, o cego passou a ver. Então os discípulos perguntaram a Jesus: quem é que errou? Olha só que pergunta: quem é que errou para que ele nascesse cego? Ele é que errou ou foram seus pais? Como é que ele podia ter errado se ele nasceu cego? Errou na outra encarnação, né? É uma passagem reencarnacionista clássica. Quem é que errou para que esse homem nascesse cego? Foi ele que errou ou foram seus pais? É uma pergunta que realmente não encontra resposta senão a reencarnação. Simplesmente a reencarnação. E nós, espíritas, acreditamos na reencarnação, porque no espiritismo a nossa fé é uma fé raciocinada, e nós acreditamos perfeitamente com todos os argumentos que Kardec e os espíritos nos apresentaram, que nós precisamos de reencarnar para nos aprimorarmos. Por quê? Porque se nós imaginarmos o universo em que nós vivemos, a Terra é um grão de areia. Imaginem só, nós somos um grão de areia girando em torno do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza numa Via Láctea, que é um conjunto, que é um universo em cima de um grande universo de estrelas e de milhares e milhares de Vias Lácteas. E nós estamos ali. Se a Terra é um grão de areia, nós, seres humanos, somos o que? Eu nem sei imaginar. E se nós imaginarmos o infinito e a eternidade, então nós não somos nada. Como é que nós, numa encarnação, vamos dizer de 90 ou 100 anos, nós vamos poder, considerando a eternidade, como é que nós vamos poder nos desenvolver e atingir uma perfeição que o nosso Pai Celeste espera de nós? É quase que impossível. Quem é que entra para a escola? Quem é que adquire o conhecimento de todas as coisas, ou de um grande conhecimento, sem entrar para a escola? Chega na escola, perde o ano, é reprovado e não tem uma segunda chance. Se isso acontece aqui, imagine o nosso Pai Celeste, o nosso Pai Criador, aquele que nos dá tudo de bom, que nos oferece tudo, é aquele que nos permite regressar e tentar outra vez melhorar a nossa condição espiritual. É isso que o espírita acredita, é nisso que nós acreditamos, e mais do que isso, porque esses outros pontos que vêm daqui por diante não fazem parte da reencarnação como era conhecida e apregoada naqueles tempos iniciais, primitivos, mas desde que Kardec concatenou a doutrina espírita, é que nós reencarnamos, e dependendo do nosso grau de evolução espiritual, a nossa participação nessa encarnação que seguirá, que será a próxima, é maior.
A nossa participação é tanto maior quanto mais evoluídos espiritualmente nós formos. O nosso Pai Celeste nos permite isso, que nós participemos dessa nossa escolha e que nós voltemos aqui como reencarnados com a nossa participação. É verdade que os selvagens, aqueles que ainda não têm nenhum conhecimento, os malfeitores, esses reencarnam sem nenhuma participação, né, na escolha dos acontecimentos que vão acontecer com eles quando voltarem. Mas nós, à medida que nos evoluímos, a nossa participação é cada vez maior. E lá, em várias obras, principalmente aquelas de André Luiz, né, O Nosso Lar, e A Vida Continua, que é mais suave e que pode ser lida, A Vida Continua, pode ser lida essa obra em um dia ou 2 dias, em muitas horas, porque é um livro que chama mesmo a atenção e prende a gente. Nós tomamos conhecimento e percebemos como é que se desenrola aquilo. Imaginem os irmãos, nós que aqui estamos, não pensem que nós somos desconhecidos, não. Nós formamos uma gleba, um grupo de pessoas, nós viemos juntos de encarnações em encarnações, e tem mais alguma coisa. Esse grupo que aqui está, ele está acrescido de outros que no momento estão no mundo espiritual. Eles estão lá no mundo espiritual. Eu não enxergo nada. Talvez a minha irmã, que seja médica, esteja enxergando que aqui dentro da sala está cheio de gente, né? Está cheio de espíritos que vêm aqui e frequentam essa reunião, não somente para instruir, não somente para ajudar, mas aqueles que vêm para ser esclarecidos, que vêm aqui tomar conhecimento e receber esses eflúvios de bondade que nós todos, que os nossos irmãos estão aqui para dar para esses espíritos. Então, é isso que acontece. Nós somos um grupo que viemos de encarnações em encarnações, somos todos conhecidos. E o nosso Mestre Jesus, a nossa doutrina, recomenda que nós devemos basear a nossa vida na bondade, na misericórdia, no amor ao próximo, principalmente. O nosso Mestre Jesus recomendou que nós amássemos o nosso próximo e até os nossos inimigos, que nós devíamos desculpar aqueles que nos ofendem, não somente 7 vezes, mas no sentido figurado, até 70 vezes, 7 vezes, querendo dizer que o número de desculpas que nós devemos dar àqueles que nos ofendem não tem medida. Nós devemos sempre estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem. Nós espíritas, que somos cristãos e que devemos seguir a doutrina de Jesus e temos o nosso Mestre Jesus como um modelo a ser seguido, nós devemos fazer o que ele recomendava e recomenda, que é perdoar os nossos inimigos, mas como espíritas, nós também somos inteligentes e sabemos que os nossos inimigos encarnados que estão aqui conosco, esses, se nós mantivermos a nossa inimizade, esses nós sabemos quem são eles. Por exemplo, nós temos um inimigo ali, fazemos uma inimizade e tomamos conhecimento que aquele irmão está preparando uma emboscada para a gente passar ali na esquina. Ora, ninguém vai passar por ali. Nós sabemos que aquele irmãozinho, e que olha, aquele meu inimigo está me esperando ali, mas se ele está pensando que eu vou passar por lá, ele está enganado, eu não vou passar ali. Ou então a gente vai com um grupo para tentar resolver o problema. Mas o inimigo desencarnado, esse é complicado, porque nós não conhecemos, nós desconhecemos esse irmão, nós não enxergamos, a não ser os médiuns, né? Então o que acontece? Esses inimigos que estão no mundo espiritual, que fazem parte do grupo ao qual nós pertencemos,
estão aí para nos infernizar a vida, estão aí para nos perturbar, estão aí para causar dificuldades para nós, estão aí para nos colocar à prova em todos os momentos da nossa existência. São imprevistos que ocorrem conosco, são coisas que nós não podemos explicar e que, como espíritas, nós percebemos que se tratam de fenômenos que estão independentes da nossa da explicação plausível, que devem ser ligados ao mundo espiritual. Por isso o espírita não pode ter inimigos, não só porque nós somos cristãos e o nosso mestre Jesus nos recomendou que nós amássemos até os nossos inimigos, mas porque nós espíritas sabemos que os inimigos espirituais que estão no mundo espiritual são mais perigosos do que aqueles que estão aqui encarnados à nossa volta. E nós somos inteligentes, não vamos entrar nesta, entre aspas, nessa fria, não é verdade? Mas mais bonito na reencarnação e na doutrina espírita, a reencarnação como nós espíritas a encaramos, o que é mais bonito nessa dádiva que o nosso Pai Celeste nos oferece, é que nós sabemos que ao reencarnarmos, nós nos esquecemos do que nos aconteceu antes. Imaginem só se nós encarnássemos e nos lembrássemos de tudo. Aquele ali, peraí, aquele camarada me roubou um emprego na encarnação anterior, ou a outra, aquela mulher ali, aquela danada, ela me tirou o marido, destruiu a minha casa, não é? Quer dizer, nós espíritas sabemos que reencarnamos e nos esquecemos das encarnações anteriores. E mais do que isso, nós sabemos também que ao nascermos, o espírito que ali nasce, que pode ser um espírito maduro, antigo, às vezes até mais maduro e com mais conhecimento do que os próprios pais que estão ali e que nascem na nossa casa, que esse espírito ele nasce sem ter a sua personalidade formada, sem a consciência de quem ele é realmente. E é nessa fase da tenra idade, da infância, que nós temos a chance de dar a esse espírito, a esse ser que nasceu lá no nosso lar, a orientação, o amor, a proteção que ele merece, que nós nos propusemos a dar, para dissipar arestas que certamente existiram em encarnações anteriores. Não é incomum, por sinal é até frequente, que nós recebamos em nossos lares inimigos ou desafetos ou competidores, se nós não quisermos usar o termo inimigos, de outras encarnações. E nós sabemos disso, nós espíritas, e nós temos essa oportunidade, essa chance de oferecer a esse irmão ou irmã que nasceu ali no nosso lar, ainda em tenra idade, ainda sem sem que o seu verdadeiro eu se manifeste, porque ele ainda não apresentou o desenvolvimento não só intelectual, mas principalmente neuronal, não é? e psicológico, capaz de constituírem a sua personalidade definitiva. Nós temos a chance, então, de dirigir a esse irmão o amor, o carinho, a proteção, a orientação que o nosso Pai Celeste nos dá a oportunidade de fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa criança é como um arbusto que nós
vemos nascer e crescer, e que se nós não colocarmos uma estaca que representa essa orientação que eu estou dizendo, o amor e etc., se nós não colocarmos uma estaca e cuidarmos dessa planta, quando ela se transformar em arbusto e em árvore, se for torta e nós quisermos retificá-la, ela vai quebrar o caule, porque ela já ficou dura, já ficou madura. A mesma coisa nos nossos lares. As crianças vêm assim e começam a desenvolver adquirir a sua verdadeira personalidade. E quando isso acontece? Acontece na adolescência. É por isso que na adolescência é muito comum nós ouvirmos os nossos filhos dizerem: eu não pedi para nascer aqui nessa casa. Eles estão completamente enganados, né? Não só eles pediram para nascer, como nós concordamos, né? Está lá o André Luiz dizendo na Vida Continua que durante o sono aquele casal promovida reuniões, encontros do casal com aquele irmão que vai vir encarnado, é toda uma entourage que se desenvolve para quando aquele irmãozinho chegar, ele ser recebido como deve. Então ele pediu para nascer, foi permitido que ele nascesse ali naquele lar, e os espíritos e nós quisemos receber aquele espírito. Então é um conluio entre nós e aquele irmão. Nós quisemos recebê-lo e ele quis vir, e o nosso Pai Celeste permitiu que isso ocorresse. Então é isso que acontece na adolescência. Se nós não cuidamos bem daquele ser em formação, daquele arbusto, e deixarmos que ele adquira a sua verdadeira personalidade, num percentual grande de casos de inimigos que nós recebemos, de competidores ali na nossa casa, que tem arestas e rixas do passado, eles vão constituir verdadeiros combatentes nossos ali dentro do nosso próprio lar. E começa a haver aquele desenvolvimento de antipatia até o ponto de verdadeiros inimigos estarem ali. Os irmãos sabem perfeitamente agora, há pouco tempo, né, esse fato terrível lá de São Paulo, daquela moça magomunando, idealizando a morte dos próprios pais. Quem é que diz que aquilo ali não eram inimigos ferrenhos de encarnações anteriores? Claro que era, né? E assim acontece. Mas o verdadeiro espírita, então, sabe desses fatos, sabe disso. Eu ainda sou do tempo que felizmente isso já acabou. Na época que eu ingressei no Espiritismo, aos 6 anos, como eu disse, 6, 7 anos, o Dirceu também, naquela época não era comum que os pais levassem os filhos nas reuniões espíritas, não. Eles não levavam, não. Eles interpretavam mal aquela questão do livre-arbítrio. Era muito comum a gente ouvir dos pais espíritas dizer: não, eu frequento aqui o espiritismo, mas esse negócio de religião, eles lá é que devem decidir. Mas quando a criança ainda, quando aquele ser ainda é criança, ele não tem conhecimento de nada. Nós temos obrigação de mostrar para eles o que, se nós achamos que é melhor para nós, mostrar para eles o que é melhor para eles, que deve ser. É verdade que depois, na idade adulta e etc., eles podem, inclusive, imaginar e querer trocar de posição, querer ir para outra religião, ou até não querer acreditar em nada. Mas a nossa obrigação foi feita, que é ensinar para eles o que nós achamos que é melhor para nós. E assim
nós cumprimos o nosso dever. Em questão de reencarnação, vejam só, o grande escritor, o grande cronista Humberto de Campos, os irmãos sabem que ele começou a assinar as suas crônicas depois no mundo espiritual com o seu próprio nome, Humberto de Campos. Mas aí aconteceu que a família começou a dizer que o nosso Chico Xavier era um embusteiro e estava usando o nome de Humberto de Campos quando não era nada disso. Pois muito bem, eu estou falando isso aqui para os mais jovens, os mais antigos devem conhecer o fato. E aquilo caiu na justiça. Caiu na justiça e foram convocados grandes nomes da literatura brasileira, da Academia Brasileira de Letras, para analisar aquelas obras assinadas por Humberto de Campos. E foi constatado que realmente aquilo era verdadeiro, era obra de Humberto de Campos. Quem defendeu o nosso Chico Xavier foi um advogado chamado Timpone. Nós tivemos o prazer de conhecer a sua filha, que já está na pátria espiritual de retorno, que é a Neuza Timpone, também espírita, mas o Miguel Timpone, esse não era espírita, não, ele declarou que não era, mas ele foi defender o Chico Xavier. E realmente ele provou, com a ajuda de escritores de renome, que aqueles escritos que lá estavam pertenciam a Humberto, foram escritos por Humberto de Campos. Você sabe o que aconteceu? A família não ficou satisfeita, não. É Humberto de Campos, tá bem, então nós queremos os direitos autorais. Por isso é que ele trocou o seu nome e começou a assinar um pseudônimo de Irmão X. O Irmão X é o nosso Humberto de Campos. Humberto de Campos tem uma série de livros que, se os irmãos ainda não leram, de crônicas, se não leram, eu recomendo que leiam, são sensacionais, né? Contos e crônicas, contos e apólogos, etc. Vários e vários aí. Pois bem, num desses livreiros, naturalmente que eu não vou narrar a história com as características do nosso Humberto de Campos, nem com o brilhantismo que ele escreveu, porque ele é incomparável realmente, mas Humberto de Campos escreve o caso de um moço que estava no mundo espiritual, desencarnado, e tomou conhecimento do que ele havia feito nas encarnações anteriores, o que ele havia feito de errado, o que ele havia feito de mal, e principalmente das oportunidades que ele havia perdido. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes nós não somos maus, mas no dizer de José Engenheiros, que foi um dos grandes pensadores latino-americanos da década de 40 do século passado, né, século 20, o nosso José Engenheiros chamou esse pessoal aí de homens medíocres, não no termo ruim, né, medíocre, mas no sentido de mediano. É aquele sujeito que fica ali, ele não faz nada, fica em cima do muro, segundo ele, passa o bonde e ele não toma no momento certo, então ele perde o bonde da vida. Fica ali, tranquilo, sem fazer nada. Pois muito bem, esse rapaz então viu no mundo espiritual, ele viu as oportunidades que ele havia perdido, e ele então recebe, ele tem a orientação dos irmãos protetores e daquele destinado a orientá-lo enquanto na vida espiritual, e ele então passou dia após dia implorando aquele irmão que intercedesse para ele reencarnar. Eu quero reencarnar, mas eu quero reencarnar na sarjeta. E o protetor dizia para ele: mas meu irmão, o nosso Pai Celeste não quer isso para nenhum dos seus filhos. Não, mas então eu quero vir completamente idiota, sem tomar conhecimento de nada, completamente louco. Mas meu irmão, o nosso Pai Celeste não quer isso. Mas então eu quero vir miserável, eu não quero ter nada, eu vou comer qualquer coisa na lixeira, eu quero vir assim. Meu irmão,
O nosso Pai Celeste não quer isso para os seus filhos. E tanto ele insistiu, tanto ele falou, que um belo dia esse irmão protetor disse para ele: olha, os seus pedidos foram atendidos. Ah, mas que beleza, então eu vou vir com algum problema assim, incurável? Não, meu irmão, não, você não vai vir com nada disso. Você vai vir encarnado numa família abastada. Você vai ter muito dinheiro para poder ajudar os mais necessitados financeiramente. Você vai vir com uma inteligência fulgurante. Você pode estudar o que quiser, você vai ser brilhante na tua profissão. Então vai ser um jeito inteligente, com uma saúde de ferro. Você não vai ter doença nenhuma enquanto você estiver encarnado. Esse é o corpo que nós vamos dar para você. Agora, você vai ter uma obrigação no mundo espiritual. Você vai vir como médium espírita, porque a família que você vai encarnar é uma família espírita, e você vai vir como médium, mas não médium comum, não, médium de escola mesmo, daqueles de várias mediunidades, mediunidade curadora. Você vai poder enxergar os espíritos, você vai ouvir, você vai poder dar passagem, você vai identificar, receber mensagens identificando os irmãos que estão em sofrimento e que as famílias querem notícias. Você virá uma mediunidade fulgurante. E é isso que o nosso Pai Celeste reserva para você. Bom, muito bem, o irmão encarnou-se e realmente tudo isso aconteceu. Agora vamos esquecer esse irmão daqui, vamos passar para uma outra coisa que aconteceu na mesma época. Uma família de gente pobre, uma pequena cidade do interior do estado, que era espírita e frequentava um pequeno centro espírita, perde o único filho. E eles ficaram desesperados, não porque não aceitassem o fato, mas pela saudade, queriam ter notícias daquele irmãozinho. Quem era o orientador espiritual daquela pequena comunidade espírita? O protetor do médium, do rapaz que havia nascido. E esse irmão diz para essa família: bem, vocês vão na cidade tal, que lá tem um médium excepcional, e ele é capaz, se Deus permitir, de dar notícias do nosso irmãozinho que se foi. Então a família juntou lá os parcos recursos que tinha e foram para essa cidade. Procuraram daqui, procuraram dali, era uma cidade maior. Eles encontraram o tal centro espírita onde esse médium trabalhava. Chegaram lá e tiveram uma decepção, porque o médium não estava lá. Esperaram a reunião acabar e perguntaram: ah não, aqui tem esse médium sim, mas já tem algum tempo que ele não tem vindo às reuniões. Ah, mas não sabe onde vai. Ah, então deram o endereço para ele, onde é que esse médium estava. E eles então foram procurá-lo e encontraram a casa referida. Era uma casa de campo, muito bonita, tinha até mordomo na porta. Os jardins, quando a porta se abriu, os jardins que ficavam à volta da casa, o Humberto de Campos não fala isso não, isso está na minha cabeça, mas era desenhado pelo Burle Marx, e eu que estou acrescentando para ficar mais interessante a história. Mas eram jardins muito bonitos, suntuosos. Quando viram aquela casa lá distante, uma varanda que circundava a casa, viram também uma rede e um moço deitado nessa rede lendo um livro. Eles, a pessoa, só o patrão é aquele ali, pode conversar com eles. Chegaram lá e se apresentaram. Contaram o caso, disseram que era espírita, receberam orientação para procurá-lo, tal coisa, que queriam saber dele quando é que ele ia voltar ao centro, porque eles sabiam, como espíritas, que esse negócio de dar notícia, etc., não pode ser assim, não é? Tem que haver uma reunião, de preferência no centro espírita, etc. Então, e o irmãozinho disse: olha, eu vou contar para vocês a minha história.
E eu, quando era criança, eu assustei a minha cidade e os meus pais, porque eu comecei a ver espíritos, a ouvir coisas, a ver vozes, não sei o que e tal, e realmente era uma mediunidade que eu tinha. Eu, com 13, 14 anos, já estava dando comunicação espírita. Eu, com 17 anos, eu fui lá para aquele centro e trabalhei até 2 anos atrás. Agora eu estou com 38, tenho que descansar, estou muito cansado, não dá mais para mim, agora estou cansado. Humberto Campos encerra a história nesse ponto, mas eu imagino e espero que os irmãos também imaginem o que vai acontecer, o que aconteceu com esse irmãozinho quando ele desencarnou, chegou do outro lado e viu que ele perdeu mais uma encarnação, perdeu mais uma oportunidade, colocada à sua frente com a maior tranquilidade, ele com todas as ferramentas disponíveis para prestar, para se melhorar espiritualmente, para progredir espiritualmente. Mas esses pontos fundamentais que a doutrina, que são os pilares da doutrina espírita, que eu citei aqui ao longo dessa palestra, eles se assentam sobre uma base importantíssima, que é a base da doutrina, que nada mais é do que os ensinamentos, nada mais do que os ensinamentos de Jesus. Nós somos cristãos, nós nos baseamos na doutrina enunciada pelo nosso mestre. Então tudo isso que eu falei está baseado no que o nosso mestre Jesus nos recomendou, que nós amássemos uns aos outros sem nenhum interesse, que nós praticássemos a caridade. O nosso Paulo de Tarso até diz que a fé, a esperança e a caridade, das três, a mais importante é a caridade. Nada adianta nós termos fé se nós não praticarmos a caridade. Existem irmãos que às vezes não professam nenhuma doutrina, não professam nada, às vezes nem creem em Deus, pelo menos pensam que não creem. Entretanto, são tão caridosos, praticam tanto o bem, que eles vão para um lugar de evolução espiritual. Porque para nós espíritas não adianta nós dizermos, eu sou espírita. Nós temos que praticar a caridade, nós temos que praticar o amor ao próximo, temos que aproveitar a chance que nós temos aqui nessa encarnação. E falando em caridade, se a memória não me falhar, eu vou me despedir dos irmãos como Maria Dolores se despediu falando sobre a caridade, ou escrevendo sobre a caridade, né? Então ela dizia assim: a caridade de hoje será, pois, a do porvir, pois quem agora semeia sem olhar a quem servir é como a aragem que passa suave pelas campinas, deixando cair as sementes que vão crescer nas ruínas. Amanhã outrem que passa, dá sementes toda a luz e planta mais adiante nos outeiros de Jesus. E assim a vida passa, encaminhando o bem com atos e com palavras, por intermédio de alguém. Que Jesus nos abençoe e nos ajude hoje e em todos os dias da nossa vida.